te perceber em detalhes. Quero te conhecer, me aprofundar nas tuas verdades. Elas são o meu chão, elas são fundamentos, elas são provisão, nela vou andar. Eu quero te conhecer, quero te conhecer, quero te conhecer mais profundo, mais profundo. Quero te conhecer, quero te conhecer, quero te conhecer. Aprofunda as minhas raízes em ti, amado meu. Quero conhecer e prosseguir, te conhecer mais. Quero conhecer e prosseguir, te conhecer mais. Quero conhecer e prosseguir em te conhecer mais. Quero conhecer e prosseguir em te conhecer mais. E quanto mais te conheço, mais pleno me torno. E quanto mais de ti em mim, certo de quem eu sou, quero te conhecer, te perceber em detalhes. Quero te conhecer, me aprofundar nas tuas verdades. Elas são o chão que eu piso, o fundamento do que eu vivo. A tua verdade, a tua verdade, andar na tua verdade, guia os nossos passos no caminho da verdade, as tuas verdades. Firma os meus pés na rocha, é a tua verdade. Firma os meus pés na rocha, é a tua verdade. Firma os meus pés na rocha, é a tua verdade. Ando na verdade, viva a tua verdade. Falo a verdade, penso em tua verdade. Fundamento minha vida,
vida, meu caminho na verdade. Fundamento minha vida em suas verdades. Em tuas verdades. Se passam os anos e eu não posso deixar de amar. Ainda é doce em meus lábios teu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios teu nome. Oh Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, o Filho. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, o Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus, o Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo.
que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. É Cristo, é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É Cristo, é Cristo, a beleza revelada do Pai. É Cristo, Cristo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. É Cristo, é Cristo. Nós te contemplamos, nós te contemplamos, olhamos para o Cristo, olhamos para o Cristo. Olhamos para o Cristo, olhamos para o Cristo, autor e consumador da minha fé. Cristo, Cristo, nossa glória, Cristo, nossa coroa é Cristo, nossa esperança é Cristo.
Cristo, somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo, nossa coroa é Cristo, nossa esperança é Cristo, somente Cristo Jesus, somente Cristo Jesus, somente Cristo Jesus. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim, e eu te entrego toda a minha devoção. Jesus,
receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Sou tua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou incensário para elevar a canção. Eu sou sua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou incensário para elevar a canção. Deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração, a minha adoração. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. Dia e noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Dia e noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias.
dia e noite, noite e dia. Deixa subir, Jesus Santo, deixa subir a minha adoração, deixa subir o incenso santo, deixa subir a minha adoração. Sacrifício vivo, sacrifício vivo, eu corro para o altar, para me pegar. Eu sou sacrifício vivo de louvor a ti. Sacrifício vivo. Será que tem algo errado? Deixa eu ver. Foi só o áudio. Sim, sem problema. Se o áudio salvou, tá ótimo. Já vai voltar. Jesus, obrigado pela compreensão que o Senhor tem nos dado a respeito do que o Senhor espera de nós nessa estação. Como o Senhor tem uma vontade tão boa, perfeita e agradável para nós. Como o Senhor sabe, melhor do que nós mesmos, o que nós devemos viver. Como é bom poder descansar naquilo que o Senhor deseja para nós. Como é bom, Senhor. Nós nos abrimos esses dias, Pai, para aquilo que o Senhor deseja para nós, abrindo mão
da nossa vontade imperfeita e agarrando a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Existe deleite na tua vontade. Existe descanso na tua vontade. Existe prazer na tua vontade. Quando nós de fato confiamos no seu caráter. Obrigado, Senhor. Oh, era laramandoroso. Yerelere antere arabababasso, relere andarabasso. Oh, vim, meu Senhor, dar-te louvor, pois digno és de receber meu melhor, de receber meu melhor. Vim, meu Senhor, dar-te louvor, pois digno és de receber meu melhor, de receber meu melhor. Não te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Não te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo sou. Sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo sou. E dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é o sacrifício. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é o sacrifício. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é o sacrifício. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é o sacrifício. Eu me dou. Eu me dou. Eu me dou. Eu me dou. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida
é o sacrifício. Eu me dou por inteiro pra te ter por completo. Minha vida é um sacrifício. Eu me dou. Eu me dou. Eis-me aqui. Eu me dou. Eu me dou. Eu me dou. Eu me dou. Jesus. Jesus. Jesus, meu grande amor, eu gastarei minha vida aos teus pés. Eu gastarei minha vida aos teus pés. Senhor, manso e humilde, eu quero sempre aprender. Eu quero sempre aprender a ser como tu és, a ser como tu és. Jesus, meu grande amor, eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu gastarei minha vida aos seus pés. Senhor, mestre tão humilde, eu quero sempre aprender. Eu quero sempre aprender a ser como tu és, a ser como tu és. Oh, era manalaravashe. Oh, me deixa olhar em olhos e ver você. Me deixa estar em tua casa e te conhecer. Pois não há como adorar se eu não sei quem tu és. Diga-me onde repousas
e contigo eu irei. Quero contemplar tua face, ver teu rosto apenas. Pra não me perder em mim mesmo, eu preciso ouvir tua voz. Que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada, pois quando estou contigo, tudo é bem mais que um momento. Quero contemplar tua face, ver teu rosto apenas. Pra não me perder em mim mesmo, eu preciso ouvir tua voz. Que eu não veja mais nada, que eu não queira mais nada, pois quando estou contigo, tudo é bem mais que um momento. Me ensina a ver como você vê, ser como você é, me faz amar e amar outra vez. Me ensina a ver como você vê, ser como você é, me faz te amar e entregar tudo de uma vez. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Tu és tão lindo, tão santo, tão digno, e eu quero te ver. Tu és tão lindo, tão santo, tão digno, eu preciso te ver. E a compaixão que sai do teu coração em minha direção me constrange. E a compaixão que sai do teu coração em minha direção me constrange. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver, estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Dá-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Oh, Senhor, esse é o meu desejo. Oh, Deus, esse é o meu desejo. Nada quero te pedir, mas somente oferecer minha vida em tua
presença e lá permanecer, pois nada desejo além de ti. Conhece essa? Nada quero te pedir, mas somente oferecer minha vida em tua presença e lá permanecer, pois nada desejo além de ti. Pai, oh Pai, eu me sinto no meu quarto. Durante os dias onde eu não podia mover a minha perna, mas eu nunca subi para lugares tão altos. Eu não podia descer as escadas, mas eu pude encontrar um lugar tão profundo para descer. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar me dando ouvidos para te ouvir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter me escolhido, por ter nos escolhido, por nos amar tanto. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és bom, Pai. Não há sentimento melhor do que saber que eu sou teu e tu és meu, e que isso é irrevogável. Não há nada melhor, Senhor, do que saber que sua escolha para mim não volta atrás em 1 centímetro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Existe um lugar, eu sei, o centro é tua vontade. Eu sei, o centro da tua pra mim. E é nesse lugar
O desejo está, Senhor, e é nesse lugar que eu quero habitar, Senhor, é nesse lugar onde eu posso descansar, é nesse lugar, no centro da tua vontade. Continua, Mateus. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci. Estão todos certos. Mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é nesse lugar que eu desejo estar, Senhor. É nesse lugar que eu quero habitar, Senhor. É nesse lugar onde eu posso descansar. É nesse lugar, no centro da tua vontade. Ah, Senhor, não há lugar melhor, Senhor. Não há lugar melhor. Não há lugar mais seguro. Nenhuma segurança do mundo consegue superar a segurança do centro da tua vontade, por mais insegura que ela pareça. Nem toda certeza do mundo se compara à certeza do centro da tua vontade, por mais incerto que ele pareça. Nem toda sabedoria do mundo se compara à sabedoria do centro da tua vontade, por mais louca que pareça. Porque o nosso desejo é um lugar no teu coração e nada mais. Ah, Senhor, eu sinto que o Senhor está estabelecendo os estamentos dele em nós.
está nos ajudando a entender que tipo de vida Ele espera de nós para vivermos, que tipo de vida Ele nos propõe, sabe? Eu entendo que vai chegar um momento que vai ser insuportável para quem é do time autopreservação, permanecer num ambiente como esse. Que o ambiente que Deus está nos propondo para esses dias não é um ambiente de autopreservação. O ambiente que Deus está nos propondo nesses dias é um ambiente de autossacrifício. O ambiente que Deus... Ok, mas está aparecendo? Beleza, então eu vou tentar aqui, ó. Ela me segue? Aí. O ambiente da autopreservação, ela não vai conseguir suportar quem ama a autopreservação. Quem está buscando se poupar, quem está buscando preservar, não vai conseguir suportar, porque Deus está nos chamando para uma mentalidade de autossacrifício. Interessante que eu estava perguntando para o Senhor o que eu deveria falar hoje. Eu aprendi tantas coisas esses dias, e aí sabe quando você fica perdido até sobre por onde você deve começar e o que você deve falar, e aí você tem tanta coisa guardada que chega a dar um branco, como se não tivesse nada. Mas aí quando o Mateus começou a cantar sobre sacrifício vivo, eu me lembrei de que esse foi um dos ensinos principais do Senhor. Se você quiser ter um resumo do que eu aprendi nesses dias, é só tentar mirar no grupo da Trindade. Eu, Renato, daí todo dia era meu diário, né? Eu acordava, falava lá, nossa, Deus me falou isso, falou aquilo, blá, 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 blá. Depois do meu devocional, eu fazia lá o meu diário no grupo da Trindade. E uma das coisas foi sobre sacrifício vivo. E aí eu me lembrei, outros textos, eles tiveram outro significado para mim depois desses dias. Eu vou ser bem breve. Eu lembro que um pouco antes de eu lesionar, o Guilherme, eu estava ali embaixo do mezanino, e o Guilherme veio e orou por mim. E ele me entregou uma palavra. E ele falou algumas coisas para mim, entre elas ele me falou que Deus estava realmente me levantando em relação à intercessão a nível nação brasileira, somente nesse ano de 2026, e que eu ia precisar me posicionar em relação a algumas coisas. Tive medo, falei, meu Deus, tomara que não seja sobre política, né? Tô fora, Deus me livre. E aí, mas eu entendo que é o papel da intercessão, é o papel que a igreja deveria de fato exercer em um momento como esse da política, né? Mas ele me falou outras coisas, e uma das coisas que ele falou, até rindo, meio debochando, eu vou pegar aquele menino. Ele falou assim, Mel, que você não sabe tudo da Bíblia ainda. Não sabe tudo da Bíblia ainda. E Deus vai te colocar numa estação onde você vai perceber coisas que você não sabia, conhecer coisas que você não sabia. E eu acho que esse é o segredo do crescimento. É quando a gente permanece no lugar de aprendiz. É quando a gente nunca entende que sabe demais. Senão a gente se fecha para aprender as novidades de Deus. E algumas coisas que Deus fez comigo esses dias foi ressignificar alguns textos e trazer tanta clareza para coisas tão simples. Uma das coisas que eu aprendi, por exemplo, que foi o que me levou para o desafio, inclusive, foi uma compreensão clara de que poder, amor e domínio próprio é algo que Deus me dá de graça, então eu perco completamente a minha desculpa para não exercer. Poder, amor e domínio próprio está entregue para mim, então eu preciso exercer. Eu preciso tomar decisões. E Deus honra as minhas decisões de melhorar, de crescer, de avançar. Então eu compreendi, e isso me trouxe isso, que eu acho que talvez se algumas pessoas me ouviram no início do desafio, elas pensaram, Mel, que está beirando arrogância, porque eu estava falando claramente assim, olha, eu tenho poder, eu decidi e agora vai, não tem quem me diga que não vai. Tipo,
É o poder de Deus. Se fosse o meu, eu teria dúvidas, mas é o de Deus. Se é Deus que está me dando poder, já era. Já era, agora não tem para onde correr. Se é Deus que está me dando poder, eu ponho ordem nessa bagaça, Está vindo de Deus esse poder. O poder vem de Deus, é Ele quem dá. E pronto, virou rema dentro de mim, não tinha quem tirasse isso. Mas aí ao longo dos dias, o Senhor foi me trazendo compreensão para outros textos. Um deles é Romanos 12, eu vou ler rapidinho para vocês. Romanos 12, do 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos entender que se é a vontade de Deus, se Deus quer revelar a vontade dele, significa que é a vontade dele, que a gente viva a vontade dele. E esse texto começa dizendo, rogo-vos, pois. E quando ele fala rogo-vos, pois, isso significa que tudo que ele falou antes, o que ele vai falar depois é por causa do que ele falou antes. Então, ele fala assim, olha, tem um motivo para você fazer o que eu vou dizer agora para você. E esse motivo está em Romanos do 1 ao 11. Então, em Romanos do 1 ao 11, ele fala sobre a justiça de Deus, sobre a justificação pela fé. Ele fala sobre nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E aí ele continua dizendo a respeito da escolha de Deus por nós, que a salvação é pela fé. E quando a gente fala, confessa com o que creu com o coração, aí chama. Então ele diz assim, olha, já que você entendeu tudo isso aqui, já que você entendeu que você é um salvo, que você é um escolhido, que você é um chamado, já que você entendeu tudo isso, pelas misericórdias de Deus, por meio da graça que Ele te deu e a misericórdia que Ele te deu, eu rogo a você, gente, rogar é uma roga, tipo, eu imploro para vocês, e eu entendo que esse implorar de Paulo era porque ele queria que a igreja de Romanos vivesse a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele começa a dar uma receita de como eles vão viver isso, e ele fala o seguinte, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí eu paro aqui por um instante. Eu compreendi durante esses dias o quanto o maior desejo de Deus é que a gente aprenda a entregar a nossa vida como um sacrifício para Ele. E de que maneira isso? Quando a gente fala de culto racional, eu não sei você, mas infelizmente o uso das nossas palavras em muitos momentos, elas fazem com que as coisas elas tenham um sentido um pouco menor do que elas queriam ter. Quando a gente lê o culto racional, a gente já imagina que é o dia do culto. A gente já vai automaticamente para a igreja. Culto, a gente já... Por quê? Porque a palavra culto ficou para isso, mas nós precisamos que nem no monte, nem no templo, mas vem o dia e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não acontece em um horário, em um dia, isso acontece em uma vida. Deus cumpriu em nós o seu desejo de restaurar a tenda caída de Davi. A tenda de Davi se quebrou, ele vai restaurar. Isso significa que a gente tem que armar, ficar adorando ao redor da arca de novo? Não. Isso significa que a arca agora habita em nós, que a tenda somos nós. Nós somos estrutura de osso e pele, assim como aquela tenda. Nós somos a cabana agora, que 24 horas por dia consegue, por meio do relacionamento com Deus, adorar e apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É justamente isso. Imagina, o sacrifício era completamente queimado em adoração ao Senhor, e aquela fumaça subia em adoração ao Senhor. O fogo no altar nunca se apagava. Então o que ele está dizendo aqui é: você não precisa ser um sacrifício morto, você é um sacrifício vivo, mas para isso você tem que... E aí ele começa a dizer: olha, você precisa apresentar, e a gente acabou de cantar, que
que o melhor lugar, não há lugar de honra maior do que o altar do Senhor. E aí nós precisamos entender, novamente, que palavra pejorativa, nós quebramos o conceito disso, porque a gente chamou o altar do quê? A parte elevada da igreja. Então essa igreja é a igreja sem altar, né? A gente chamou o altar da parte elevada da igreja, a gente acha que isso é o altar, mas não. A palavra fala para apresentarmos nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O altar é a nossa disposição de entrega. O altar é a nossa consciência de sacrifício. Já não vivo eu, sabe? É me render, é me entregar. O altar é ter claro, eu mesmo levanto o altar. Quando eu tomo decisões de agradar o Senhor, ao invés de desagradar, quando eu tomo decisões de fazer a vontade de Deus ao invés da minha própria, quando eu decido não andar no caminho da tentação, mas andar no caminho do livramento, do escape, quando eu decido obedecer de todo o meu coração, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou levantando um altar. E esse sacrifício é quem? Sou eu, é você, nós somos um sacrifício. E aí, ele nos chama para entregar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, olha que interessante, você pode olhar para você e falar assim, Melk, olha, vivo eu tô, santo, já é os 500. Como eu vou entregar sacrifício santo ao Senhor? Quando Jesus vai corrigir os fariseus, ele fala o seguinte para eles. Ele fala assim: vocês juram pela oferta do altar, mas não juram pelo altar. Ele estava corrigindo, só que ele deixa uma chave aqui. Ele fala assim: vocês juram pela oferta do altar, mas não juram pelo altar. O que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E aí eu entendo que a tua disposição de se entregar da maneira como você está, no altar certo, é o que te santifica. E aí ele fala sobre esse culto racional, e que bodegas é culto racional. Meu Deus, o que é culto racional? E aqui eu quero ser muito razoável. Culto racional é um culto com entendimento. É algo que engloba coração, entendimento e forças. Porque quando o primeiro mandamento é transmitido agora na nova aliança, ele é transmitido como Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua mente, com toda a tua força. Então, na verdade, esse culto racional é você ter a intencionalidade de viver para Deus. É a intencionalidade de se entregar como sacrifício. É a intencionalidade. Às vezes a gente acha que as coisas têm que ser tudo orgânicas. Mas não, elas precisam ser intencionais. Aquilo que você já sabe que é o que vai fazer, faça. Faça consistentemente, com vontade ou sem vontade, querendo ou não querendo, de manhã ou de noite ou de madrugada, mas faça. Não porque fazer vai te tornar, mas porque você não deixa de fazer. Você agora é sacerdote. Sacerdote entrega sacrifício. E além de sacerdote, você também é um sacrifício. E além de sacrifício, você também é o altar. E além de altar, você também é o tabernáculo. Então está tudo aí. Do que eu preciso? Do que eu preciso mais? Você já tem um sumo sacerdote que se compadece das suas fraquezas, então
Vá com confiança até o trono de misericórdia. Não sei se você sabe, mas esse texto de Hebreus 4:16 que fala: chegai confiadamente ao trono de misericórdia, a fim de encontrar graça para o tempo da necessidade. Ele é muito abrangente, sabe por quê? Ele é muito profundo. Porque os sacerdotes na época, eles entravam até o Santo dos Santos e não era confiadamente, era com muito medo de morrerem. Tanto que eram amarrados sinetas nas roupas deles e uma corda, para caso eles morressem, eles puxassem, sem precisar entrar no Santo dos Santos. Porque a glória de Deus na antiga aliança, ela se revelava de forma física entre os querubins no propiciatório. O que significa propiciatório? Trono de misericórdia. A tampa da arca era de ouro puro. Ouro puro significa que é influência apenas divina. Só que a caixa da arca era de madeira de acácia revestida de ouro. Que é o quê? O homem coberto da glória que abriga a presença. E a tampa era de ouro puro. E tinham 2 querubins em cima da tampa. Porque a glória de Deus nascia entre os querubins, assim como Deus habita lá no céu entre os querubins. Então a arca era um símbolo do que aconteceu lá. Na verdade, Moisés viu lá e trouxe para a terra o desenho do que ele viu no tabernáculo celestial. Então o que Hebreus 4 diz agora, para nós chegarmos com confiança ao trono da graça, é uma contra da sombra que era a antiga aliança. Na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava com medo, porque se ele não tivesse com a vida dele alinhada, ele morria diante da glória. Então antes ele pedia muito perdão, ele se examinava e tal, mas se houvesse puras dentro do seu coração, quando ele entrasse em contato com a glória de Deus, ele acabava morrendo e matava ele. Mas agora na nova aliança nós estamos cobertos pelo sangue e nós temos um novo e vivo caminho. Então nós compreendemos que a única forma de nós sermos transformados é em contato com a glória. Porque o objetivo da nova aliança é justamente esse, não muda nada. Continua sendo te matar. Você vai até a glória com a confiança de que você não vai morrer fisicamente, mas algumas coisas em você vai morrer toda vez que você entrar em contato com a glória. O objetivo continua o mesmo. Aí por isso você vai com confiança. Porque você sabe que o sumo sacerdote que você tem se compadece das suas fraquezas e ele está ali com a glória dele disposto a entregar graça para o tempo da necessidade. Então é esse lugar que me dá suprimento para eu conseguir escapar da tentação. É esse lugar que me dá isso. Então, o que é esse culto racional? É uma vida intencionalmente entregue. Coração, mente e força. O que isso tem a ver com autopreservação? Pelo amor de Deus, as palavras usadas aqui é sacrifício vivo. A palavra fala em 1 João 3,16: como Jesus nos amou entregando a sua vida, agora nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por isso que a gente precisa aprender esse caminho, o caminho da comunhão, o caminho do entregar-se pelo outro, do entender que eu sou um presente de Deus, e eu carrego algo que só eu posso derramar sobre a minha humanidade. Deus me colocou aqui para que eu possa amar, servir, me entregar. E aí ele continua dizendo: e não vos conformeis com este século. Qual é a mentalidade desse século? Qual é a mentalidade de Babilônia? Eu, meu, para mim. Qual é a mentalidade desse século? Ganhe mais dinheiro, tenha uma carreira. Qual é a mentalidade desse século? Puxe o tapete de alguém se for necessário, mas vença. Qual é a mentalidade desse século? Se eu não me cuidar, Deus não vai fazer por mim. Se eu não correr atrás. Qual é a mentalidade desse século? É tanta independência. E Deus está nos chamando justamente para o caminho da dependência, justamente para o caminho da obediência. A mentalidade desse século é o mais forte é o que lidera. No reino de Deus,
o rei perfeito é o mais manso e humilde. O rei perfeito lava os pés dos discípulos um dia antes de sua morte. Na dinâmica desse século, é o que eu faço, é quem eu sou. O que eu tenho é quem eu sou. Eu sou resumido por coisas tão supérfluas e no reino de Deus. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Como diz aquela música do Morada, né? O menos é mais. É tudo ao contrário. Esse reino está de ponta cabeça. Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Aqui é o que entra. Nós precisamos nos comprometer com a renovação da nossa mente. Precisamos nos comprometer em ter os pensamentos renovados, transformados, pela constância, intencionalidade e entrega de um culto racional ao Senhor. Entendendo que Ele se interessa por todo o aspecto da nossa vida, inclusive pelos nossos pensamentos. E aí, dessa forma, é só quando eu entrego a minha vida como um sacrifício, que aí eu passo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que a palavra fala, quem achar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Porque é morrendo que se vive, é perdendo que se ganha. Esse é o reino de Deus. É um reino invertido. Ai. Para finalizar, um outro texto que eu tinha muita dificuldade, muita, era o texto do caminho estreito. Eu tinha muita dificuldade com o texto do caminho estreito, sabe por quê? Porque eu via muito religioso usando ele para jogar usos e costumes na vida das pessoas, sabe? E eu não tinha uma revelação pessoal desse texto ainda, não tinha um entendimento que o próprio Deus tivesse me dado. Eu só ouvia as pessoas usando dessa forma e eu falava, isso não combina com o resto, sabe? Não encaixa com o resto, não faz sentido isso. Então eu tinha dificuldade. Só que nesses dias eu consegui compreender que o caminho estreito diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser Jesus é o caminho estreito. E o caminho estreito não quer dizer o que disseram. Quer dizer que só a Ele você deve se apegar, porque só Ele te conduz ao lugar certo. E aí, para você andar num caminho estreito e passar por uma porta estreita, você tem que deixar bagagens de títulos e de performance e de tanta coisa que você acha que pode te garantir um lugar de destaque no reino de Deus. Você abre mão de tudo isso. Paulo diz, eu considero tudo como perda. Para mim é refúgio, para mim é lixo. O que eu quero é me esquecer das coisas que ficaram para trás. E eu vou avançar para aquelas que estão adiante de mim. E eu vou nesse caminho estreito que é o meu Senhor. Eu quero ouvir a sua voz e obedecer e andar nesse caminho estreito. E eu não quero sair desse caminho estreito. E eu me apego a essa porta estreita que Ele me permitiu passar. E para eu passar, eu precisei abrir mão de tantas coisas, deixar tantas coisas para andar nesse caminho. Mas é a melhor coisa que eu faço. Não tem outro caminho para eu seguir. Eu entendi o caminho estreito como o propósito. A porta larga e o caminho largo é o potencial. É tudo que podemos nos tornar. Por exemplo, eu sei que eu tenho potencial para entrar no MasterChef. Assim, modéstia à parte, né? Mas pode ser um potencial, mas não é propósito. Não é propósito. Eu tenho potencial para muita coisa. Vocês têm potencial para muita coisa. Sabe, se a gente for ver, a gente tem potencial para muita coisa. Mateus, você tem potencial para cantar em barzinho. Você tem potencial para cantar um MPBzinho. Mateus tem potencial para muita coisa.
Talvez ele teria potencial. Talvez ele teria um carro melhor, Mateus. Talvez você pensaria menos perrengue, Mateus. O que você acha? Hã? Mas potencial não é propósito. E aí é isso. É isso que acontece. A porta larga e o caminho largo é tão fácil de se perder, porque tem tantas opções, tem tantas coisas, tem tanto mais, que você vai se perder. Ele conduz à morte. Agora o caminho estreito é Cristo, é saber, eu vou viver só aquilo que Ele tem para mim, eu vou me comprometer com isso, eu vou caminhar nisso, e eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda, porque nem tem como desviar, porque o caminho é tão estreito que não tem nem para onde virar. É Ele, eu não vou para lugar nenhum, eu me apego a Ele, eu me apego ao plano dEle. Ah, mas eu estou olhando aqui, ó, daqui eu estou olhando a turma do caminho largo, e eles parecem que estão vivendo melhorzinho do que eu. Eles parecem que eles estão realizando as coisas mais rápido do que eu. Eles parecem que eles estão vivendo as coisas melhores do que eu. Eu estou olhando a turminha aqui do caminho largo e pelo que eu vejo aqui, eles estão mais felizes que eu. Mas fiquem em paz, meu amigo. Quem ri por último, ri melhor. Continua no caminho estreito, porque um conduz à vida e o outro conduz à morte. Não tem meio termo, é ou não é? É isso ou é aquilo, não tem meio termo, é ou não é? Só tem dois, ele não deixou o caminho do meio, ele não deixou o caminho médio, que o morno ele vomita, ou é ou não é, ou está dentro ou está fora. Esses são dias de posicionamento. Vamos orar. Jesus, nos dê a graça, Senhor, de sermos um sacrifício vivo na Tua presença. De andarmos no caminho estreito, meu Senhor. Que coisa boa é andar no caminho estreito. Porque no caminho estreito não cabe muita gente. E o Senhor está comigo no caminho. E o Senhor é o próprio caminho. Tem que ficar bem coladinho. Obrigado, Senhor, porque no caminho largo eu me perderia fácil de Ti. Mas o caminho estreito é tão bom porque eu fico sentindo o seu cheiro. Eu fico bem perto. Eu não tenho para onde ir, Senhor. Eu quero essas cordas de amor. Eu quero o Teu altar. Oh, ensina-me os Teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos Te dou, os meus planos, meu querer, deixo em Teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a Ti. Lugar de renunciar, lugar de confiar, que Tua graça é melhor que a vida. Estou no Teu altar. Oh, Deus, não posso mais viver para mim mesmo. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me os Teus pensamentos, que são maiores que os meus sonhos Te dou, os meus planos,
Meu querer deixo em teu altar. Lugar de morte, lugar de se entregar, como um sacrifício vivo a ti. Lugar de renúncia, lugar de renúncia, de confiar, lugar de confiar que tua graça é melhor que a vida. Estou no teu altar, no teu altar. Estou no teu altar. Oh, estou no teu altar. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Sei que não foi dessa vez. Sempre quando vocês veem a gente junto aqui, vocês imaginam a gente cantando: não chore, quem cuida de você não dorme. Mas não, cosplay do César Menotti Fabiano vai ficar para outro dia, tá bom? Ai. Até amanhã, gente, para quem vem, um cheiro.